Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria aponta as principais dificuldades para os exportadores brasileiros. São problemas que dificultam as vendas e também a criação de empregos. Da linha de produção no interior de São Paulo, saem cada vez mais cosméticos vendidos no exterior. As exportações crescem até 40% a cada ano, resultado de uma estratégia que começou na década de 80. Quando a gente sai do Brasil e vai para outros países, a gente tem que adequar não só o produto, né, mas também, e talvez mais importante, o modelo de vendas. Hoje as vendas em 7 países na América do Sul e na Europa são responsáveis por 30% do faturamento total da empresa. Um caso de sucesso, mesmo que as condições aqui no país para exportar não sejam as mais favoráveis, segundo as indústrias. A desvalorização do real ajuda ao deixar os produtos brasileiros mais baratos lá fora, mas não é o único fator importante. Para as empresas brasileiras, abrir mercado no exterior e depois aumentar as vendas é um desafio com muitos obstáculos. A Confederação Nacional da Indústria divulgou hoje uma pesquisa em que os exportadores apontam as maiores dificuldades para fechar negócios lá fora. Problemas que impedem o país de ser mais competitivo. 847 exportadores foram ouvidos no levantamento entre dezembro de 2015 e janeiro deste ano. O maior problema, segundo os empresários, é o custo do transporte. Pesam muito as estradas em más condições. Os industriais reclamam também das tarifas cobradas em portos e aeroportos e do excesso de documentos exigidos na alfândega. Nós precisamos de portos mais modernos, mais atualizados, precisamos de custos mais competitivos, precisamos de menos burocracia alfandegária e aduaneira. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços diz que o governo se empenha em resolver os problemas de infraestrutura e aposta em menos burocracia para ajudar os exportadores no curto prazo. Nós estamos criando o portal único do comércio exterior. Ele vai reduzir de 17 para 10 dias as importações e as exportações no prazo médio de 13 para 8 dias. Isso também vai reduzir em 40% o custo do importador e do exportador. Precisamos trazer empresários, trazer investidores, principalmente dos players internacionais. E isso vai ser feito com mais segurança, com marco regulatório. A Polícia Federal intimou a ex-primeira-dama Marisa Letícia, o filho Fábio Luiz e os empresários Jonas Suassuna e Fernando Bittar. Eles foram citados em depoimentos prestados na 24ª fase da Operação Lava Jato. Essa fase investigou a suspeita de que um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, pertença ao ex-presidente Lula. A data dos depoimentos ainda não foi definida. Foi lido hoje no plenário da Câmara o relatório que pede a cassação do deputado Eduardo Cunha. O deputado Hildo Rocha leu um relatório na abertura da sessão. Agora começa a correr o prazo de 2 sessões para que o processo entre na ordem do dia, mas não há data para ser votado. São necessários 257 votos para aprovar a cassação de Eduardo Cunha por quebra de decoro parlamentar. Executivos da Odebrecht disseram aos procuradores da Operação Lava Jato que o ministro José Serra recebeu 23 milhões de reais de Caixa 2 quando foi candidato a presidente. As informações são do jornal Folha de São Paulo e foram confirmadas pelo Jornal da Record. Funcionários da Odebrecht, que tentam um acordo de delação premiada, revelaram que José Serra recebeu 23 milhões via Caixa 2, quando os valores não são declarados para a Justiça Eleitoral em 2010, na disputa pela presidência da República. Parte do dinheiro teria sido entregue no Brasil e o restante através de depósitos em contas bancárias no exterior. A Odebrecht prometeu entregar os comprovantes dos depósitos que tinham como destino a campanha de José Serra. Só depois que provarem as irregularidades é que Marcelo Odebrecht e cerca de 30 executivos da construtora vão assinar o acordo de delação e contar com o benefício da redução de pena. O suposto Caixa 2 seria quase 10 vezes maior que o valor de doações legais da campanha do Tucano. É a primeira vez que ele é citado por delatores da Lava Jato. Eles já adiantaram que Serra aparecia na contabilidade paralela da Odebrecht como vizinho e careca.
Os funcionários da construtora prometeram entregar também um esquema de propina na construção do trecho sul do Rodoanel Mário Covas. A obra custou 3 bilhões e 600 milhões de reais e aconteceu quando Serra era governador de São Paulo. Por nota, José Serra disse que sua campanha respeitou as leis, que as contas eram de responsabilidade do partido, o PSDB, e que nunca autorizou ninguém a pedir vantagens pela obra do Rodoanel. Enquanto isso, em Brasília, tudo pronto no Senado para votação em plenário, que vai decidir se a presidente afastada Dilma Rousseff deve ser julgada por crime de responsabilidade. O Congresso amanheceu cercado na véspera de mais uma etapa do processo de impeachment contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Senadores madrugaram para se inscrever para falar na sessão que decidirá se Dilma deve ser processada por crime de responsabilidade. Preferi falar primeiro porque você chega ali e já começa dando o tom dos debates. Defensores do afastamento de Dilma dizem já contar com 60 votos. Para autorizar o processo, basta o apoio de metade mais um dos presentes. A senhora presidente da República vai ser pronunciada, ou seja, ela vai a julgamento no plenário do Senado. Mesmo os aliados de Dilma entendem que amanhã a presidente afastada deverá ser derrotada nesta votação e já trabalham pelo resultado do julgamento decisivo previsto para o final deste mês. Estimam que para evitar o impeachment vai ser preciso conquistar o voto de mais 5 senadores. O ex-senador Luiz Estevão foi denunciado pelo Ministério Público por ter pago uma reforma no presídio da Papuda, onde ele está preso. A obra foi realizada em 2013 por uma empresa fantasma para evitar associação com o ex-senador. Além da cela de Luiz Estevão, o bloco abriga alas de ex-policiais e de presos federais. As fotos do Ministério Público mostram a diferença entre as celas reformadas e as outras. A polícia prendeu uma quadrilha de tráfico internacional de drogas que agia no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O grupo contava com a participação de funcionários. Eles evitavam que a bagagem onde estava a droga fosse fiscalizada. Era o que a polícia esperava. Assim que a mala foi retirada do carro, o homem recebe voz de prisão. Ex-funcionário de uma empresa aérea, Adão Marques participava de um esquema de tráfico internacional. Na mala que ele trazia para o aeroporto havia 17 quilos de cocaína que seriam despachados para a África do Sul. Segundo a polícia, Adão e o irmão dele contavam com a ajuda destes 2 funcionários do setor de bagagens. Um deles olha no celular a foto da mala que deveria ser desviada. Ele não sabe, mas a bagagem já estava em poder da polícia. Minutos depois, acaba preso em flagrante com outro funcionário. Eles estavam ali justamente para tirar essas malas do fluxo normal. Então eram bagagens que não passavam por nenhum tipo de fiscalização, não passavam por raio-x, não passavam por scanner, por nada. Por isso é que o esquema funcionava. Sem a participação deles não seria viável. Segundo a polícia, o esquema funcionava aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos havia cerca de 3 anos. As investigações apontam que os traficantes mandavam para outros países por semana 2 malas lotadas de droga. Eles colocavam uma etiqueta falsa na mala, tá, que chegava a algum destinatário fictício lá fora. E lá fora também, com certeza, envolvimento de outros funcionários. Desde que a investigação começou, 2 meses atrás, foram apreendidos 35 quilos de cocaína. Como ficou caracterizado o tráfico internacional, o caso agora vai continuar com a participação de agentes federais. Um menino de 10 anos morreu ao escorregar no maior toboágua do mundo nos Estados Unidos. A atração fica num parque aquático em Kansas. Autoridades não revelaram o que provocou a morte de Caleb Schwab, mas testemunhas dizem ter visto o menino se soltar do carrinho. O brinquedo tem mais de 50 metros de altura e pode atingir uma velocidade de 100 km por hora. O parque está fechado para as investigações. Um atentado terrorista num hospital do Paquistão deixou pelo menos 70 mortos. Dentro do hospital, na cidade de Quetta, homens armados e muita fumaça. Do lado de fora, os paquistaneses ajudavam feridos, enquanto ainda tentavam entender o que havia acontecido. O homem-bomba se explodiu perto do setor de emergência, onde muitas pessoas se reuniam para velar o corpo de um importante advogado, assassinado horas antes. A maior parte dos mortos eram jornalistas e advogados. O movimento talibã do Paquistão foi o primeiro a assumir o atentado, mas o Estado Islâmico também reivindicou a autoria.
Para as autoridades, os terroristas tinham como alvo principal os advogados, vítimas de ataques recentes na região. A polícia de São Paulo procura os pichadores que espancaram um dentista até a morte na zona norte da cidade. Ele e o pai foram agredidos depois que tentaram impedir o vandalismo na porta de casa. Na rua onde aconteceu o crime, várias casas pichadas e muito medo. Os vizinhos ainda estão bem assustados. Um bairro de periferia que sofre com problemas de segurança, mas a gente nunca tinha presenciado tão próximo algo desse tipo. As câmeras de segurança da própria casa de Wellington registraram tudo. Os rapazes chegam com garrafas de bebida e latas de spray. Eles percebem a presença das câmeras de segurança e um deles cobre a cabeça com o capuz do casaco. Enquanto um escreve no muro, o outro observa. Os pichadores bebem, conversam e o spray passa de mão em mão. O pai do dentista, Manuel Antônio da Silva, sai de casa para ver o que aconteceu. 30 segundos depois, o filho abre o portão e procura pelo pai. Pai e filho vão em direção ao grupo. Eles discutem. A confusão piora e os pichadores agridem os dois com paus e pedras. Seu Manuel desmaia e eles continuam a bater no filho, que morreu poucas horas depois. Eles falaram assim, mata ele. Eles em cima, com tijolo, pedra, concreto, caramba, tudo. Equipes de policiais passaram o dia inteiro nas ruas na tentativa de encontrar os outros pichadores. Apesar das imagens terem registrado 5 suspeitos, a polícia trabalha com a possibilidade de mais envolvidos. Em depoimento, seu Manuel contou que foi agredido por um grupo de pelo menos 8 pessoas. Os pichadores já foram identificados. Um deles foi reconhecido por causa deste carro. Policiais estiveram na casa do suspeito, mas ele não foi encontrado. A mãe e um irmão foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. Wellington da Silva tinha 39 anos e era dentista. Atendia 2.500 pacientes no consultório em que trabalhava. Era conhecido por muitas vezes nem cobrar os serviços de quem não tinha condições de pagar. Se o paciente voltasse, vinha e pagava. Se não voltasse, ele também não ia cobrar. Ele sempre foi bom e generoso para todo mundo.